Olá, companheiras, olá, companheiros, saudações petistas. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a Esperança é Vermelha. Hoje é sábado, dia 20 de dezembro. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, o último deste ano de 2025, apresentamos a resolução da Direção Nacional da Tendência Petista à Articulação de Esquerda, aprovada no dia 15 desse mês. Escutamos também o informe do companheiro Luiz Bonetti, que trata do desfecho do Congresso Nacional da Juventude do PT, qual que é a situação nesse momento e quais são as perspectivas. E falamos ainda da conjuntura nacional e internacional nesse fim de ano. E pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast, como a gente falou, a última desse ano de 2025, apresentando a resolução política aprovada pela Direção Nacional da Tendência Petista à Articulação de Esquerda, que se reuniu no dia 15 e aprovou a seguinte resolução, abre aspas. As manifestações realizadas em dezenas de cidades brasileiras contra as deliberações recentes do Congresso Nacional e contra a anistia disfarçada em dosimetria confirmam que existe disposição no povo brasileiro de ir às ruas para derrotar tanto a direita tradicional quanto a extrema-direita. Essa disposição de luta é essencial, afinal, a aprovação da dosimetria, com o aval de setores do Supremo e com tudo, num clássico exemplo do Pacto das Elites, a tentativa de proteger 3 parlamentares criminosos, Carla Zambelli, Alessandro Ramagem e Eduardo Bolsonaro, a violência praticada por Hugo Mota contra Glauber Braga e as liberdades democráticas, a sabotagem de Alcolumbre contra o indicado por Lula ao STF, as recentes decisões de mérito do Congresso Nacional contra veto do presidente Lula, essas e outras ações demonstram que está em curso uma operação que visa construir uma frente ampla da direita contra a reeleição de Lula em 2026. A frente ampla da direita é a expressão da opinião da classe dominante, especialmente o capital financeiro, o agronegócio e o setor minerador, e do imperialismo acerca do governo Lula. Apesar de todas as concessões feitas por nosso governo, os capitalistas não estão satisfeitos e querem ter um governo neoliberal. Por isso, estimulam as direitas a se unificar, assim como estimulam os setores da direita que supostamente faziam ou fazem parte da chamada base, a votar contra e a romper com o governo. Nas derrotas que o governo sofre no Congresso Nacional, parte importante dos votos vem de partidos da base. Essa frente ampla da direita tem como um de seus desafios o de levar a disputa eleitoral para o segundo turno. Nesse sentido, a direita pode escolher, como fez no Chile, lançar no primeiro turno várias candidaturas, deixando sua unificação para o segundo turno. Algumas das mais recentes movimentações do presidente Trump devem ser compreendidas nessa chave: retirar obstáculos para a criação desta frente ampla de direita, envolvendo inclusive ministros do STF que estiveram na linha de frente do combate ao bolsonarismo. O governo Trump, ao divulgar oficialmente sua versão atualizada da doutrina Monroe, a América para os estadunidenses, não deixa qualquer margem para dúvida. Os Estados Unidos vão interferir nas eleições de 2026 no Brasil. Sem o Brasil, os Estados Unidos não terão controle da América Latina. Para atingir este objetivo, eles vão fazer uso de todos os meios, a começar pela operação das Big Techs, passando pela agressão militar contra a Venezuela, cerco contra Cuba, terminando com chantagens e operações de todo tipo. O governo e as esquerdas precisam construir, imediatamente, mecanismos de proteção e instituições alternativas. As eleições na Bolívia, na Argentina, em Honduras e no Chile demonstram o imenso risco que estamos correndo se não agirmos com absoluta velocidade. As derrotas sofridas pelos progressistas e pela esquerda têm múltiplas causas que devem ser analisadas detidamente. No caso do Chile, onde acaba de ser eleito um presidente que defende a ditadura de Pinochet e que tem orgulho de seu passado nazista, a derrota da esquerda e dos progressistas tem, entre suas múltiplas causas,
a política adotada pelo governo Boric, que não correspondeu às generosas aspirações do estalido social que iniciou em outubro de 2019, nem às honrosas tradições do governo Salvador Allende. A atual direção do PT foi eleita sinalizando para o centro, mas as alianças do centro com a direita estão empurrando o PT para a esquerda. Setores da atual direção já se deram conta disso, outros ainda não, o que provoca movimentos e declarações erráticas. Alguns, que ontem falavam de ampliar a frente ampla, estão sendo obrigados a construir frentes de esquerda e candidaturas do PT. Mas há também quem não apenas resista, mas inclusive siga nos empurrando em direção ao precipício político e moral. É o caso do atual prefeito de Maricá e vice-presidente nacional do PT, que precisa ser submetido à comissão de ética, afastado da direção nacional e expulso do partido. Os acontecimentos do recente Congresso Nacional da Juventude do PT, em que duas alas da Construindo o Novo Brasil, CNB, se enfrentaram usando palavras de ordem impublicáveis e com ameaças de uso de força física, revelam que ou damos um freio de arrumação ou seguiremos andando na beira do precipício. Conclamamos o conjunto da militância a realizar em cada cidade, em cada local de moradia e de trabalho, em cada espaço de cultura e lazer, atividades para marcar a derrota da intentona golpista de 8 de janeiro de 2023. A manter acesa a mobilização pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salário, para que os ricos paguem impostos. E a iniciar já a pré-campanha de reeleição do presidente Lula, bem como de nossas candidaturas majoritárias e proporcionais em 2026. A eleição de 2026 já começou e não será uma campanha, será uma guerra, que venceremos se tivermos política certa e disposição de combate. Desejamos ao povo brasileiro, a toda a classe trabalhadora, à militância da esquerda, à nação petista e aos camaradas de nossa tendência que aproveitem ao máximo o período de festas para descansar e se divertir. E lembrem de homenagear a resistência do povo palestino contra o sionismo e contra o imperialismo. Em tempos de guerra, os brindes também são armas do povo. Brasília, 15 de dezembro de 2025, Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Bom, pessoal, essa foi a resolução aprovada pela Direção Nacional da Articulação de Esquerda, que se reuniu no dia 15. E logo em seguida, tivemos diversos fatos na conjuntura internacional, nacional e aqui na região. E a gente destaca a escalada das ameaças de Donald Trump contra a Venezuela. Não só ameaças, mas agressões contra a Venezuela. E nesse sentido, a Direção Nacional da E também aprovou, nesse caso, uma nota que está publicada também no site pagina13.org.br, em relação à situação na Venezuela. E essa nota diz o seguinte, abre aspas: todo apoio à Venezuela. O presidente Trump divulgou nas suas contas sociais, no dia 16 de dezembro, um texto ordenando um bloqueio total e completo de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela. Na pior das hipóteses, trata-se de uma declaração de guerra dissimulada com folha de parreira. Na melhor das hipóteses, trata-se de uma carta de curso, ou seja, a Armada dos Estados Unidos está autorizada a praticar atos de pirataria contra navios de petróleo venezuelano. Como até bandidos precisam de pretexto, o presidente dos Estados Unidos afirma que o regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos petrolíferos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros. Bom, provas disso? Zero. Trump chega a afirmar que a Venezuela será agredida até que devolvam aos Estados Unidos da América todo o petróleo, terras e outros bens que nos roubaram, diz um texto de Trump. Nesse quesito, Trump segue na trilha aberta por seus antecessores. Não é a primeira vez, nem será infelizmente a última, em que os imperialistas e colonialistas acusam suas vítimas de praticarem os crimes cometidos por eles mesmos. Ao designar o regime venezuelano como uma organização terrorista estrangeira, Trump tenta criar uma cobertura jurídica
para os atos de guerra não autorizados pelo Congresso dos Estados Unidos. Cast, o nazi-pinochetista recém-eleito presidente do Chile, já declarou apoio à intervenção militar dos Estados Unidos na Venezuela. Essa será, sem dúvida, a posição adotada pela extrema-direita e por parte da direita em toda a região. O povo brasileiro, a esquerda brasileira, o Partido dos Trabalhadores e o governo Lula precisam prestar total solidariedade à Venezuela contra mais essa agressão dos Estados Unidos. A direção nacional do PT cabe convocar uma reunião com partidos e movimentos sociais para discutir iniciativas imediatas de solidariedade. Se vitorioso, amanhã os Estados Unidos avançarão contra nós e outras nações latino-americanas. O imperialismo só recuará se o custo da intervenção militar for alto demais. E para que seja assim, é preciso que o mundo saiba que a Venezuela não está só. 17 de dezembro de 2025, Direção Nacional da Tendência Petista, Articulação de Esquerda. Bom, pessoal, tanto essa nota sobre a Venezuela quanto a resolução de conjuntura aprovada pela Direção Nacional da AE estão disponíveis no site pagina13.org.br. Dito isso, a semana seguiu quente por aqui, e nós vimos no dia 18 a decisão da Câmara dos Deputados pela cassação dos mandatos de Eduardo Bolsonaro e Eduardo Ramagem, em ato da mesa. Bom, mas isso ocorreu contra a vontade da própria mesa de Hugo Mota, afinal de contas, poucos dias antes, como nós falamos aqui no começo, a Câmara dos Deputados tinha se recusado a aprovar a cassação desses mandatos. Precisou que o Supremo Tribunal Federal tomasse tal decisão. E para que ela não se concretizasse, Carla Zambelli renunciou ao seu mandato. E por ato da mesa, por outros motivos, no caso de Eduardo Bolsonaro pelas suas faltas e de Ramagem pela confirmação da decisão por parte do STF, os mandatos foram cassados. Para além disso, vimos agora nesses últimos 2 dias decisões por parte também da Polícia Federal de realizar investigações que colocam agora Sóstenes Cavalcante, o representante do Malafaia e do bolsonarismo na Câmara dos Deputados, líder dessa tropa, como um agente que tinha em casa quase R$500 mil em dinheiro vivo. Uma investigação que evidencia aquilo que todo mundo já sabe: a hipocrisia, o cinismo da extrema-direita e as suas ações e condutas delituosas permanentes e reincidentes. O fato é que essa semana torna para a extrema-direita e para a direita, aqui no Brasil, uma situação que, na opinião de alguns deles, não é tão ruim. Afinal de contas, essa situação cria o discurso de perseguição. E esse discurso de perseguição, nós sabemos que, uma vez que seja potencializado pelos instrumentos, pelas redes sociais, cria um caldo de mobilização para a extrema-direita. Razão pela qual, sabendo disso, é fundamental que nós ampliemos a orientação para que tenhamos atos no dia 8 de janeiro, atos que denunciem a situação atual em que esses integrantes da extrema-direita continuam se articulando para garantir a impunidade dos seus. Afinal de contas, não esqueçamos, né, que a ideia de anistia via dosimetria acabou de ser aprovada, mas também para que nós tenhamos no dia 8 de janeiro um momento de inflexão no sentido da ampliação da luta popular. É muito importante que nessa circunstância nós não deixemos que a direita e a extrema-direita criem um discurso, uma narrativa, para que comece 2026 em outro tom. E não podemos deixar de destacar o erro tremendo cometido pelo nosso senador do PT da Bahia, o companheiro Jacques Wagner, que, mais uma vez, agiu de forma ruim, errada e equivocada. Dessa vez, na negociação sobre a votação do PL da dosimetria. Wagner agiu contra a orientação do governo, contra os interesses do partido e usando argumentos que simplesmente não se justificam. Não que ele tenha votado a favor ou defendido, mas passou por ele a negociação para que a proposta fosse à votação. E ele declarou, inclusive, em suas redes sociais que não se arrepende de ter feito isso. Razão pela qual, mais um importante motivo para nós termos grandes mobilizações
em 8 de janeiro, é para que o presidente Lula realize o veto deste projeto de dosimetria que beneficia Bolsonaro e os demais golpistas. E pessoal, dito isso, a gente vai escutar agora o informe do companheiro Luiz Bonetti, militante do PT no Rio Grande do Sul, foi nosso candidato a secretário nacional da Juventude do PT, e faz um relato, um informe, do que aconteceu desde que o Congresso se encerrou, pelo menos quando acabou a votação, porque o desfecho do Congresso segue, em alguma medida, ainda em aberto. Nós temos o resultado da votação, mas nós não temos ainda a decisão de qual que é o desfecho, em especial porque a votação do segundo turno que deveria ocorrer, não ocorreu. Bom, para falar sobre isso e todos os detalhes, a gente escuta agora o companheiro Luiz Bonetti. Bom dia, companheirada daí. Aqui quem fala é Luiz Bonetti, da Coordenação Nacional da Juventude daí. E tô passando aqui para trazer um relato sobre como foi o Congresso Nacional da Juventude do PT e os desdobramentos, né, desse congresso que aconteceu aí nos últimos dias 12 a 14 de dezembro, lá em Lusiânia, em Goiás. A gente já vinha nos últimos meses trazendo vários relatos em relação às etapas municipais, estaduais, e agora a gente chega então no desfecho, né, nessa reta final desse processo. Veja, dentro de todos os relatos que a gente trouxe, a gente já apontava uma série de problemas, desde a origem, né, da construção desse processo. Um congresso que foi juntado junto ao processo de eleição das setoriais, com um calendário muito apertado para a realização dos seus encontros, onde a gente viu muita artificialidade nas eleições e fraudes, inclusive violências que aconteceram em várias etapas, Brasil afora. E veja, ao chegar no Congresso Nacional da JPT, ficou muito nítido um espelho daquilo que a gente já vinha acompanhando e já vinha sentindo em torno desse processo. A verdade é que o Congresso Nacional da Juventude do PT teve muita dificuldade de avançar no seu debate político de organização, porque, em grande medida, acabou se resumindo a uma grande disputa interna da CNB. As duas principais candidaturas compõem essa tendência e tentaram imprimir para o Congresso justamente esse esforço de resumir ele a qual dos grupos da CNB deveria comandar a JPT. Uma disputa que vai muito para além da juventude e que, sinceramente, pouco tem a ver, de fato, com a construção da JPT, mas muito com uma disputa que ultrapassa os limites em relação a isso, porque é uma disputa que está posta para dentro do partido. Então, primeiramente, a gente precisa destacar isso. É muito ruim que a JPT tenha sido usada como palco para uma disputa que está muito para além disso e, de fato, a organização da juventude do PT tenha ficado como elemento secundário dentro dessa história toda. Dentro desse processo, a gente apresentou desde o início e sustentou até o final a nossa candidatura e a nossa chapa, justamente por compreender que era fundamental imprimir uma posição, um debate político para esse Congresso, em torno de quais são os objetivos e diretrizes da JPT para o próximo período. Uma juventude do PT mais capilarizada, territorializada e consiga apresentar uma agenda de lutas para a juventude brasileira. Porque, de fato, o que nos motiva a construir esse espaço é justamente a intenção e o objetivo de fazer com que a JPT seja uma organização à altura dos desafios da atualidade e com a capacidade de fato, organizar e mobilizar a juventude brasileira em torno dos desafios e das lutas que a gente precisa travar nesse período. Essa foi a nossa posição, essa foi a política que a gente buscou imprimir para o Congresso e, felizmente, né, através dessa política, a gente conseguiu conquistar o nosso espaço dentro da Direção Nacional da Juventude do PT, que seguimos compondo justamente nesse esforço de conseguir fazer esse enfrentamento à lógica na qual a JPT está caindo. Então, esse é um elemento fundamental que perpassa pelo que foram esses dias. E veja, infelizmente, o que a gente tem hoje é um congresso que não terminou, porque dentro dessa disputa se apresentaram 4 candidaturas, como eu comentei a nossa, a candidatura da companheira Milena, do Movimento PT, a candidatura da IESA, que representa o Movimento Popular da Juventude, que é um grupo de juventude mais ligado ao grupo dentro da CNB do Quaquá, e a candidatura da Júlia Kopp, que também, né, é uma candidatura expressa aí, através de outro setor da CNB.
E nessa disputa, as urnas mostraram que a Júlia saiu na frente, conquistou 49,54% dos votos, e a Iesa atrás com 43 para 44% dos votos. Veja, esse resultado impõe de cara que deve haver segundo turno. No entanto, o que aconteceu na cena do Congresso? Primeiro que as plenárias atrasaram demais, um Congresso que era para terminar 1 da tarde, a votação se encerrou às 6, e esse foi um elemento, né, que a gente estava muito nítido, né, de qual que seria o objetivo de fazer isso, e depois começou a se prolongar, antes de se abrir as urnas, um grande debate se haveria ou não haveria segundo turno. E nesse momento, os ônibus, inclusive vários dos ônibus das delegações indo embora. Veja, tudo isso representa uma movimentação de ambos os lados que, sinceramente, não interessam à juventude do PT e que rasgaram o regimento no que ele previa da realização do segundo turno. E é essa situação que a gente vem vendo se desdobrar nesse momento. Porque, veja, não se há uma previsão de data para o segundo turno, há uma intenção política dos grupos de fazer um grande acordo, o que passa por cima do que foi o plenário do Congresso, porque, veja, existe uma proposta hoje apresentada e defendida por alguns desses setores da CNB, de que deveria ser feito um revezamento. Então, que para evitar realizar segundo turno, fosse feito esse revezamento como uma forma de demonstrar uma unidade dentro da JPT. Isso é passar por cima completamente do plenário do Congresso. Não houve no Congresso uma proposta de candidatura unificada de revezamento, onde os delegados votaram, e, além disso, o clima de polarização entre essas duas candidaturas da CNB foi extremamente intenso. Então, nem politicamente, nem regimentalmente tem qualquer legitimidade realizar esse acordo. E isso a gente tem batido muito de frente, porque, de fato, a saída nesse momento é que seja realizado o segundo turno. E esse desdobramento dessa situação está tão aquém do que é o necessário, a COI não tem conseguido enfrentar os problemas que vêm se apresentando durante o Congresso, principalmente durante a etapa nacional, e não tem conseguido também fazer esse enfrentamento nesse momento. Tanto é que, infelizmente, nessa semana, no dia de ontem, né, na quinta-feira, a gente acompanhou a movimentação que aprovou uma resolução dentro da Executiva Nacional do PT de que suspenderia cautelarmente os resultados do Congresso da JPT até que a Executiva Nacional discutisse e deliberasse sobre o tema, indo completamente contra a autonomia da juventude do PT. Mas esse cenário também não foi criado por acaso. A gente sabe que tem muita responsabilidade da COI Nacional em relação a isso. A gente, desde o domingo, já tinha apontado de que deveria ser naquele momento realizado o segundo turno, não foi feito isso, as urnas começaram a ser apuradas lá pelas 10 da noite, um clima marcado muito por uma violência psicológica também, por alguns casos de ameaças e quase agressão física, que é inaceitável para o ambiente do PT e da JPT, para quem quer de fato construir uma outra cultura política. Não apenas não aconteceu naquele momento do segundo turno, como se seguiu esse clima, né? Apenas ontem, na quinta-feira, a COE Nacional foi se reunir, o que é um completo absurdo. A gente teve a semana inteira pautando e pressionando para que essas reuniões aconteçam e que, de fato, a COE defina que não se trata de resolver tudo num grande acordo, mas sim de seguir o regimento, estipular as datas e realizar o segundo turno. Então, não dá para a gente seguir nesse clima de um Congresso que não termina, e não apenas um Congresso que não termina, mas que tem muita dificuldade em respeitar o que está posto no regimento, e que precisa, de fato, entender que apenas isso vai ser capaz de resolver e dar uma resolução para a situação. E que, para finalizar, tem uma certeza que ela não vai se encerrar nesse momento. Pelo seguinte, porque justamente todo esse cenário apenas demonstra, de ambos os lados, uma fraqueza, um enfraquecimento político do grupo da CNB, de ambos os setores, em conseguir conduzir, seja o nosso partido, seja a juventude do PT. Então, esses problemas políticos, esses vícios, apenas expressam isso, e o Congresso da JPT acabou sendo mais uma etapa em torno de um esfacelamento e de um método de construção que não apenas já se ultrapassou, como já se esgotou e precisa, assim, ser superado. Então, essa é um pouco da nossa leitura. A gente levou uma delegação composta por delegados de mais de 10 estados para o Congresso Nacional da JPT. Isso, para nós da JAI, reflete, de fato, um potencial político de organização no país, e a gente está fazendo as discussões em relação a esse cenário que está posto do Congresso Nacional da JPT, em relação ao segundo turno, a pressão para que ele aconteça,
mas também já visualizando as atividades e a nossa agenda do ano de 2026 para potencializar de fato a nossa organização enquanto Juventude daí, para dentro dos espaços, para dentro e fora do PT, para que a gente consiga também conduzir uma linha política fortalecida através de uma organização que consiga demonstrar toda a sua força, seja na política, seja nas ruas, seja na disputa interna do PT também. Então, esse é um pouco do recado que a gente deixa nesse momento. Acredito que vamos ter algumas atualizações nas próximas semanas em relação a essa situação e ficamos à disposição e mais uma vez agradecemos muito aí o podcast por nos chamar para dar uma palavrinha aí sobre a questão da juventude e nesse momento do Congresso da Juventude do PT. Valeu, Bonetti. Obrigado, companheiro. Pessoal, a moção que foi aprovada com o pedido de comissão de ética para o Washington Quaquá no Congresso da Juventude do PT está disponível no site pagina13.org.br. A gente pede, inclusive, que ajudem a divulgar, dar conhecimento, porque não é mais aceitável, não é mais razoável que uma figura como o Quaquá siga em nosso partido, falando em nosso nome, sendo confundido conosco. Porque se tem algo que ele não é uma figura capaz de representar o PT ou falar em nome do nosso partido. Que a sua comissão de ética avance e resulte na sua respectiva expulsão do PT. Bom, dito isso, a gente encerra aqui mais uma edição do nosso podcast, em tempos de Guerra Esperança Vermelha. A última edição desse ano de 2025. Em nome de todos nós, agradecemos quem nos acompanhou ao longo desse ano, desejamos boas festas de final de ano, que sejam, como dissemos na resolução, brindes de luta, que todo mundo possa descansar um pouquinho, recarregar as baterias, para começar este longo ano que vai ser 2026, mas tão importante. Um ano que será marcado pelo congresso do nosso partido, em abril, pela eleição presidencial no segundo semestre e certamente por muitas outras batalhas que nós vamos travar. A gente se encontra muito em breve. Um bom final de ano. Saudações petistas, socialistas, revolucionárias e até mais.